batia pra mim. Eu tenho que falar assim ou eu tenho que ser uma coisa mais séria? Não, fala do jeito que for. Fala do teu jeito, não. meu. Tá bom. Esse. Olha, cara! Olha, tô pulando na barra, cara! Bora. Eu sou o Ariel Fica a dica. Eu sou o Inácio. e a gente tá aqui com o Matheus Adejair ou Cara, Adeja? todo mundo me conhece como Adeja, né, na South, então fica à vontade. Eu, Matheus, Adeja, ficar mais confortável, tá tudo certo. Como é que a tua mãe te chama? Matos. Quer me chamar assim, fica tranquilo. Ah, tá, passa. Achei que ela ia te chamar de filho, né? É. Uma coisa assim. Ué, perguntou, respondi, né, cara? Não, mas cara, Tá bom, Adeja. Tá, Adeja. Padrão? Adeja porque eu já te conheço, a gente já te É. chama de Adeja mesmo, tá? Mas é só pra formalidade, a gente vai pra... Tranquilaço. Porque vai que as pessoas querem te conhecer lá no Workplace, lá. Como é que eu vou chamar? Adeja? Mas se bem que a Adeja também chega na Adejair, né? Chega, porque só tem um, né, na real. Só que tem uns 3 Matheus, eu acho, né? Eu só conheço um ever. Não, tá, Adeja tu tá falando. Isso. Não, tô falando de Matheus, tem Mateus mais. Ah, tem Matheus mais. tem Aí vários. se for bota Adejair, vai aparecer lá direto. Isso. Adejair. Então, procura nas redes sociais ali, É, o do LinkedIn Workplace também, Adejair. Botei no Inclusive nas redes sociais só deixa deve pra ter falar um isso no final Adejair aí. também. Ah, e quem tá no YouTube, não esquece, clica no sininho, no Ah, dá o joinha, joinha, né? isso, Dá o faz joinha. aquelas coisas básicas de Isso aí. youtuber. Ah, mas quem tá no Spotify Compartilha, ou na claro. plataforma de podcast, esquece, finge que não falou. Então isso aí, cara, eu tô ligado nas paradas. E tu falou que ia trazer uma ceva aí pra gente tomar aqui, cadê? Ué? Foi, até onde eu sei, havia um esquisito aí pra nós, mas tudo certo, né? Nossa. Esse final de semana ele vai deixar a garrafa aberta e evaporou tudo. Então, Nedeja, o que tu vai falar com a gente aí? Cara, não sei, né? Fui convidado aí pra falar sobre qualidade, então acho que é essa, né? Pretencioso. Vamos aí. começar Vai, então pela apresentação. O Adejair contar um pouco Pode ser, de quem é o Adejair, contar uma história aí, breve. Não, belezinha, cara. Bom, vamos começar o seguinte, né? Tenho 37 anos, casado. Cara, acho que eu vou dizer assim, eu entrei pra tecnologia em 2012. Já era um cara mais velho já. Né? Trabalhei muito tempo como representante comercial. E aí eu trabalhei em algumas feiras que, tipo, ainda na Fiergs, fazia muita feira ainda ali. Eu trabalhei com uns caras que montei uns stands lá de tecnologia lá e tal. E aí eu pensava, não, isso aí é interessante, né? E um dos fatores é dar dinheiro. Só que ninguém disse que o cara ia ter que trabalhar, tipo, condenado a ganhar dinheiro, né, cara? Aí eu disse, não, tá, beleza, né? E aí, cara, acho que foi aí o processo. Eu fiz faculdade no Senac, me formei em análise e desenvolvimento de sistemas do Senac. Uhum. Comecei a trabalhar como QA já direto, só que mais focado em processos, né? E parte de certificações de fábrica, né? Lá em 2012, eu era CMMI, MPSBR, que era muito usado ainda. E aí foi indo. Sempre fui muito focado na área de qualidade, assim. Mas não por pretensão, acho que sempre foi... não porque eu gosto, tudo alinhadinho e tal. Claro, agora a gente se acostuma a ter isso também, né? Trabalhando com qualidade e tal. Mas foi só, acho que do processo de trabalho, cara. Foi me levando a trabalhar com QA sempre, assim. Sempre foi, acabou indo trocando de empresa, de negócio e sempre foi tocando qualidade. Já fiz análise de sistema, análise de negócio, análise de processo, mas sempre acabou indo para uma vertente mais de trabalhar com a qualidade. Assim. Então tu começou na área de qualidade fazendo testes manuais ou tu já iniciou trabalhando com sabendo desenvolver? Como é que foi pra ti? Na verdade, nenhum e nem outro. Né? Eu caí direto como um QA de processo. Né? Então, muito mais a parte de... como eu disse, a parte de certificação de fábrica. Então, era a qualidade de documentos, né? Seguir uma regra relacionada a CMMI, que ainda era muito processo cascata. Então, tudo dentro Era daquele... tudo de uma métrica, tu tinha um padrão de medida para cada ponto Isso, do processo, tu sabia se estava principalmente- acima, abaixo dentro do processo. Né? Isso aí, principalmente nesses acompanhamentos de métricas. Assim. Aham. E aí depois participando das auditorias de certificações, né, da fábrica. E aí só que, como eu disse, tudo acabou me levando a trabalhar com qualidade porque é onde eu tomei mais responsabilidade de artefatos e revisão de documentos. Foi dentro de análise de teste e teste. Sim. Então daí foi indo. E cara, eu acabei caindo como analista de teste depois, até por ter mais conhecimento disso, né, trabalhar um pouco mais com isso. E depois fui caindo para fazer teste efetivo e
e depois automação, que foi uma coisa, acho que só foi andando na necessidade Mas, que tinha que fazer. mas Tipo quando tu uma- entrou pra automação era bem diferente, né? Porque antes era mais processual, Sim. provavelmente era mais textual, tu queria mais relatórios. E automação não, automação tu botar a mão no código, Tomando escrever código, os, exatamente. escrever as exatamente. coisas. Né? Eu acho que aí digo que veio assim do aprendizado foi o que eu aprendi na faculdade. Né? Então, tinha uma necessidade de programar em C e Java na faculdade. Isso, pelo menos, o cara já tinha um pouco de lógica, o cara já sabia algumas ferramentas para trabalhar. Quando houve uma necessidade, preciso automatizar alguns testes, né? Então então já sei como é que faço com Java, já sei usar determinado framework lá, o Selenium, por exemplo. Então, a coisa só foi evoluindo e depois pegando expertise com a coisa e tal. Aham, tu deve ter tido só aquele tempo inicial ali pra meio que retomar isso, porque pelo que eu entendi, tu não vinha colocando a mão no código, né? Não. E aí em um certo momento da carreira tu, não, vamos começar a trabalhar com isso aqui. E aí teve que retomar, como é que foi pra te retomar? Reciclar, né? Agora eu tenho que programar de novo, fazer lógica, e enfim, como é que foi pra ti esse processo? Cara, foi principalmente o quanto evolui rápido, né? Então vamos falando em Java, dando um baita exemplo, cada JDK que vai evoluindo ali e o cara, eu parei, nem lembro qual é que eu parei, cara. E quando eu fui pegar de novo já tava, sei lá, na 7 ou na 8. Já parecia quase outra linguagem. Já, era outra coisa, era outra sintaxe já que tinha que fazer, né? Mas, claro, cara, é cursinho, pegando coisa no YouTube, sabe? E, tipo, hoje a gente tem umas ferramentas melhores de estudo, né? A Udemy aí, que é a mais clássica que a gente usa e tal. E parcerias que também se fazem aí. Mas buscando dessa forma tentar voltar a codar, né? Mas sempre fui muito mais analítico / negócio do que desenvolvedor, entendeu? Mas tu sabe que, cara, isso aí é uma... Hoje a gente sabe que o desenvolvedor de software hoje ele não pode ser mais só programador, né? Não pode mais só desenvolver. A gente sempre tá trabalhando em novas habilidades, enfim. Então ter esse viés de negócio e esse pensamento analítico, crítico, enfim, e considerando também, somando com a habilidade de desenvolver, nossa, é um perfil muito bom, digamos assim. Hoje tu pode fazer qualquer coisa, entende? E aí tu tem mais a habilidade de comunicação, né, entendimento de negócio, enfim, e isso transformar em código ou em cenários de teste, enfim, é perfeito. Eu vou te dizer que dentro quando eu entrei pra TI, assim, uma coisa que me ajudou, principalmente as pessoas que me identificaram como perfil na época de entrevista e tal, primeira vez que eu fui trabalhar com tecnologia, né? Então, quando eu comecei a faculdade, me candidatei pra uma vaga de TI, eu ainda absorvi a ideia de entrar como um trainee, né? Eu ganhava 500 pila, era quase estagiário com 28 anos na cara, entendeu? Mas, tipo, cara, era uma coisa que eu matei no peito e fui atrás. Tomei, né? Conta pra pagar o negócio. Mas o cara dá um passo pra trás pra dar dois pra frente. Tem aquele período que tem de se jogar. jogar. Tá? Eu acho que eu dei uma mortal pra trás e depois que eu fui fazer, entendeu? Mas, cara... Mas migrar carreira tem muito disso, né? Tem que pegar e meio tipo, não, ok, beleza, eu vou abrir mão um pouco daquele conforto que eu tenho do meu salário X, vai ter que entrar pra uma categoria, tipo, porque tu vai ser iniciante, né? A tua experiência não tem lateralidade. Eu era, naquele momento, eu era, vou dizer, abaixo do estagiário, porque não é dessa forma, mas eu acho que, né, colocar nesse ponto assim, era um nível ainda menos que um cara ser estagiário. Estagiário, porque ele já tem conhecimento e tu vai aprimorar com base no que tu tá estudando. Eu não tinha conhecimento. Pra aprender junto, casado com a faculdade. E esse negócio também de, tipo, quando tu vai te posicionar em carreira, às vezes até quando tu vai trabalhar com linguagens diferentes na programação, né? Às vezes tu vai mudar, tô trabalhando com Java há muito tempo, agora eu quero trabalhar um pouco mais com front-end, por exemplo. React. Poderia ser um sênior de Java, mas quando vai pro React, tu vai ter que reaprender. Tu vai trazer uma bagagem grande, mas aquela agilidade que o sênior vai ter de, tipo, lembrar de cabeça toda a sintaxe que tem do Java, quando vai pro React, ele vai dar um... Ele vai produzir menos, tem aquela curva de aprender, até conseguir estabilizar, né? Sim. Mas eu te digo assim, acho que colocando isso que tu falou, Inácio, relacionado ao cara ter essa skill mais de negócio, vamos dizer assim, pra mim, pelo menos, ajudou muito a vivência que eu tive anterior de trabalho administrativo, né? Eu me formei em tecnólogo de administração de empresa. Trabalhei como representante comercial. Então, essa coisa do
trocar ideia, sentar, te perguntar qual é a tua necessidade. Que hoje o cara analista tem que ter isso pra tu conversar com o cliente, entendeu? Qual é o teu... Pra né, saber vender depois o que o cara quer, né? então, tipo, vai dessa... mais ou menos isso, né? Não, mas compra esse aqui que... esse aqui vai ser sereno, esse aqui. E aí tem umas 4 vendas casadas junto com aquele negócio. 5 segurinhos de cartão, só vai marcando aqui a caixinha aqui, ó. Não, era pra resolver o problema de uma história de usuário e o cara acabou vendendo um software inteiro. Vendeu o pacotinho inteiro pro cara. Mas é mais ou menos isso, né? E a Deja, como é que é aí tu agora na South System? Tu tá aqui desde quando? Como é que tu veio parar aqui nessa empresa? Vocês conhecem, já ouviu falar num nome chamado Marcos Pisato, cara? Vocês conhecem esse nome ou não? Figura única. Eu não conheço, conta história, como é que é? Não dá pra contar. Cara, eu trabalhei com o Pisato, vai fazer 3 anos que eu tô na South. Né? Agora, início do ano, faz 3 anos que eu tô na South. E antes disso, acho que lá por 2014, eu acho que eu trabalhei com o Pisato. Ele era comercial de uma empresa que eu tava na época, conheci ele lá e ok, até aí tudo certo, né? Conheci o Marcos Pisato, depois eu fui saber que era o Pisatinho, né? Aí é outro nível, né? Ele e o Blue, inclusive, então tá tudo certo, né? Mas, cara, foi muito por necessidade, assim, necessidade não, né? Mas de coincidências, né? E aí sim, coincidências e necessidade do Pisato em ter recursos para trabalhar. Ele estava aqui na South, fazia pouco tempo que ele estava aqui. Eu estava numa outra empresa, atendendo outros clientes, né? Outras coisas, e trabalhando como analista de teste de automação. Né? E o Pisato sempre perguntava, meu, Adeja, tu conhece tal cara que faz isso, faz aquilo, aquele jeito dele, né? Não, eu conheço, Pisato, vamos trocar uma ideia, te apresento o cara e tal. Eu acho que foi indo nesse ramo, nesse ritmo, até que um dia ele chegou pra mim e perguntou assim, cara, tu precisa de um cara de automação de teste, tu conhece um cara de automação de teste? Eu disse, depende, né? Como é que estamos falando enquanto aí, né? Estamos falando enquanto. Aí, cara, a gente foi trocando ideia e eu disse, não, Pisato, eu sei fazer isso, cara. Ele disse, tá de sacanagem, meu. Eu disse, não, eu sei fazer isso daqui. Esse cara, eu vou levar o teu CV. Grande mestre Inácio me entrevistou, inclusive. Né? Trocamos uma ideia fácil. Eu vou te falar, esse Inácio aí também tá com ele é bem facinho, tá? Eu também passei com ele. Então, tá explicando muita coisa. Meu, tudo tem uma explicação, sabe? Tudo tem uma explicação. E aqui estamos, né? E aqui estamos no podcast. Cara, e aí eu acabei vindo pra Soft para atender relacionado e especificamente com automação de teste daqui, né? Entrei num projeto muito bom, muito legal até, acho que tu também tava lá, né? Tu começou no projeto que eu tava, eu acho, não era? Foi aqui? Foi aqui, do garagem, nosso né? vizinho Garagem, aqui, né? Exatamente, no garagem. No garagem. Isso, e... Eu também entrei pra esse projeto nesse. Você tava lá também, cara? Não no mesmo time lá, eu tava no outro time. Mas na garagem também, né? No garagem também. Não lembro de lá, mas tudo bem. É que eu não ia pra lá. Bom, tá, não, tinha gente que ficava aqui direto, né? Tá, não, beleza. Mas, e aí foi ali, cara, dali literalmente começou a minha história com a Salf, assim. Então, tipo, ali aprendi muito, porque tinha ferramentas que eu não conhecia muita coisa. Comecei a pegar umas skills de DevOps com um cara aí, né? E mais de conhecimento mesmo, assim, principalmente falando em pipeline, que eu acho que também a gente, depois, se quiser, a gente pode entrar nesse assunto relacionado a pipeline QA, né? Acho que vale a pena a gente trocar um pouco disso, de ideia sobre isso. E aí, cara, hoje eu tô atendendo outro cliente já, né, com um pouco mais de conhecimento de causa, vamos dizer assim, né? O Adeja tá escrevendo artigo já, cara. Mas até eu ia falar, né, o fato do Adeja estar aqui hoje é exatamente esse artigo que ele escreveu, né? Ele colocou ali, acho que é importante para todo mundo da Soft entender o quão é interessante compartilhar o conhecimento, colocar ali publica no Medium, depois passa ali para a Noelle. A Noelle gosta muito de receber esses textos e colocar nas redes sociais da empresa. Isso aí. E também bons textos que a gente acreditar que sejam relevantes aqui para o debate, a gente vai trazer para cá, né? E a pessoa vir aqui sentar com a gente para trocar uma ideia. Show. Né? Então, o Adeja trouxe aí um tema bem interessante, né? Sobre uma perspectiva que ele tem aí sobre QAs. Isso aí. Lideranças, vamos dizer assim, né, da parte de qualidade e postura dessas lideranças, né. E aí eu acho que, cara, casa muito com o que a gente está falando até agora, em termos de evolução de trabalho, maturidade profissional e tal, e essa evolução que a gente teve com relação à qualidade, assim. Vários pontos que a gente pode colocar sobre isso. E principalmente sobre o que uma pessoa de qualidade hoje pode oferecer, né, em apoiar outras áreas, e ter como suporte outras áreas para que
os produtos entregues, né, os códigos feitos e tal, tenham mais qualidade, efetivamente, para pro todo, assim, né. E eu acho que essa é a ideia do que eu escrevi lá, e claro, eu escrevi com uma visão literalmente minha, né, pesquisando, lendo, tô sempre pegando alguma coisa, dando uma olhada, juntei uns textos ali, uns textos aqui, alguma coisa de próprio trabalho mesmo assim, de vivência, coloquei alguns pontos. E não é nada, se cria, tudo se copia, né? Não. A gente copia, vai transformando. Mas né? isso é fato, né? Quem não conhece o Stack Overflow ali, tem que joga a primeira pedra, né, cara? Na verdade o termo não é copia, né? O termo é nada, se cria, tudo se transforma. Tudo né? se Então a gente transforma. vai transformando, a gente vai lendo e vai transformar isso numa experiência, vai cruzar com coisas e vai sair. E é bem isso, cara. Muita coisa do que eu li sobre essa posição de head, né? Acho que hoje é o termo mais usado, assim, que tem heads para várias coisas, né? Heads de, sei lá, DevOps, um head de front-end, né? Um head de QA. Eu acho que hoje esse termo é usado o cara que literalmente encabeça as coisas, assim, e de várias formas, né? A gente pode colocar principalmente em duas posições hoje, que é um cara de uma fábrica de software antiga, vamos dizer assim, de um processo antigo de software, né? De construção cascata aí, né? E um cara hoje num mundo ágil, né? Com várias linhas, e aí vamos trabalhar numa linha de Spotify, Netflix aí, que é o mais padrão que todo mundo tá usando aí, né? E que não tem como não usar e tu pegar de exemplo isso, né? E então, cara, são posições, assim, se o cara for... Tô falando, tá, cara? Me deram abertura, eu vou falar, cara, hein? Acho que eu vou precisar de outra canequinha de água daqui a pouco. Vai gastar Pode saliva. ficar à vontade, cara. Fica à vontade, vai falando, a gente tá pra te ouvir. E eu acho que, assim, falando em fábrica de software, né? O head de QA, ele é um cara que talvez se vamos considerar um gerente de área, né? Um gerente de área, mas um LT, né? Um cara, um líder técnico ali, que é responsável por pessoas testadoras, né, de software, ou então analistas, né, de teste, abaixo dele e trabalhando numa linha de entrega de documentação, criando relatórios com base no que está sendo entregue, absorvendo essas informações, repassando informações para gestões mais altas, né? E um cara hoje, na minha visão, né, e aí até pelo que eu tenho vivido atualmente com os projetos que a gente trabalha, o Head de QA para uma atualidade, assim, em termos de ágil, ele é um cara que ele tem que saber, inclusive, não só dos artefatos básicos, vamos dizer assim, mas do produto. Né? Ele tem que entender de negócio, ele tem que, obviamente não precisa ser 100% do negócio, eu acho que o cara nunca vai chegar nesse nível, né? Entender 100% do negócio, talvez sim, talvez não, mas entender um pouco do negócio, pelo menos daquilo que ele está inserido como uma feature a ser entregue, ou, né, um produto, uma ponta do projeto a ser entregue. O cara tem que entender o negócio, ele tem que ter uma certa habilidade aí de gestão, e aí nós estamos falando de gestão de tarefa, gestão de pessoas, né? Saber absorver ideias como um cara aí de um Scrum Master, que pelo menos sabe ali dar essa prioridade nas coisas. Acho que essa é a melhor colocação para um cara de Scrum Master, assim, né? Priorizar aquilo que é importante do produto, do projeto. Né? Da fluidez do trabalho. Então assim, são skills que o cara vai ter que esse, na minha visão, como eu tô dizendo, né? Um cara de QA, hoje ele tem que ter. E o Head de QA, ele entrega o que de valor? O que ele vai agregar para a corporação, para o produto, para o projeto? Que lá no final tu vai chegar e apresentar, olha, o Head de QA entregou isso aqui. Ele bota a mão na massa também? Bota. O Head de QA, ele tem um problema. Não, brincando, tá, mas assim, cara, o Head de QA, ele vai ser uma referência, né? E a referência, obviamente, ele no mínimo tem que saber um pouco de tudo. Então tem que manjar dos Paranauê, então. Tem que manjar. Sacar tudo. Tem que manjar do Paranauê, cara. Porque, vamos lá, o cara vai ter que saber ferramenta. E aí, vai ter que conhecer uma gama alta de ferramentas. Vai né? ter que conhecer... Cada situação, de repente, aplicar uma diferente. Isso, porque se a gente for colocar no que a gente tá... Hoje, por exemplo, aqui, Salt, né, e outsourcing, né? 3, 4, 5 clientes, onde tu tem pessoas de qualidade em todos esses clientes. E aí entrou um cara novo para alocar no cliente X lá, ele precisa entender as ferramentas que vão ser usadas para fazer isso, a linguagem que vai ser trabalhada para isso, metodologia usada no cliente para isso. Aqui só nesses 3 exemplos a gente já falou algumas coisas que a gente dei como exemplo antes, né? É o cara saber ser gestor, é o cara saber ser técnico, é o cara ter uma visão mais de Scrum para priorizar as coisas e passagem de conhecimento. Então, isso a gente
aí eu digo a gente, até pelo estar envolvido com fusão impulsionar também com a Salf aí, né? Conforme a coisa vai indo, assim, tu vê o quanto isso é muito necessário. Porque às vezes, tu faz uma pergunta numa entrevista, às vezes também, e aí esse cara, mas eu nunca vi isso aqui e tal. Eu disse, cara, como é que tu nunca viu isso? Tipo, eu vi isso há 4 anos atrás. Isso não é errado, né? Tipo, não é o mundo que o cara tá. Mas aí, beleza, o perfil dele é excelente pra trabalhar com a Salf. O que vai acontecer? Cadê o cara de QA? Referência, o que ele vai precisar? Não, pega uma semana essa pessoa nova que entrou e dá isso, é no cliente A. O cliente A trabalha com essa metodologia de trabalho, o produto do cara é isso aqui. Essas são as ferramentas básicas que eles trabalham, nessas 2 linguagens tu pode trabalhar um pouco, sabe? Então, toma isso aqui como uma atitude relacionada à tua postura lá no cliente, né? Então, o Head de QA para mim é isso hoje. O cara, não adianta, ele vai ter que entender tudo isso e mais um pouco. Né? E resolver os problemas. Cara, me diz uma coisa, agora eu vi tu comentando e aí eu fiquei lembrando de situações assim que eu vivenciei já. Eu conheço pessoas que são desenvolvedores de software, que querem se especializar em testes. E eu conheço também pessoas que começaram a testar software de forma manual, né? Digamos assim, o antigo analista de testes. E agora essa pessoa está querendo aprender programação para fazer teste automatizado, enfim. Como é que tu vê essa diferença assim, nesses 2 perfis de profissional? Tu acha que tu acha que tem um que é o mais certo que o outro? Qual que é o caminho mais adequado? Como é que tu vê isso? Não, cara, eu acho que não tem certo ou errado, né? Nesse sentido, assim. Eu acho que vai muito do... Cara, pra mim, eu acho que o próprio exemplo do que eu passei até hoje vale como isso também, né? Eu ter sido um cara que trabalhava com processo, passei para analista de teste manual, ou analista de teste, mesmo que eu não fizesse os testes, mas analista de teste. Comecei a me envolver com automação por necessidade de um projeto específico. E hoje muito mais sou automatizador com desenvolvimento de teste do que um cara que trabalha com a análise de teste, claro que usando um pouco dessas habilidades, né? Então acho que essa transformação ela vai fazer parte, assim, principalmente naquilo que tu vai te identificar, né? Acho que dá para dar até um exemplo de uma pessoa que eu entrevistei hoje, inclusive, para uma das vagas na Salf aí, relacionada à qualidade, e é uma vaga específica para analista de testes. E aí vão lá testes manuais, né? Que não precisa de conhecimento de programação. Aí é que tá. Esse é o ponto. Entendeu? O cara na vaga especificamente para ele tem que ser um analista. Mas é interessante aquele pontinho da vaga, né? É interessante que conheça a automação de teste. Mas o cara, e aí vamos lá, esse rapaz que eu entrevistei, ele especificamente ele foi desenvolvedor, trabalhou com desenvolvimento, né? Foi, sei lá, trabalhou 2-3 anos com desenvolvimento com Java. Ele teve uma necessidade de entender como funcionava os testes unitários dentro do desenvolvimento. Teve uma necessidade de trabalhar com Selenium para fazer uma validação de front, porque não tinha um cara de qualidade naquele momento. E ele se identificou. Ele disse, cara, achei muito legal trabalhar com esse tipo de framework, trabalhar com isso. Eu quero fazer teste. Então, aconteceu um dos exemplos que a gente perguntou agora. O cara era desenvolvedor, conheceu uma outra demanda, se identificou com aquilo e foi embora. E ao contrário também funciona, né? Eu como analista de teste, que vou ficar lá no básico, tipo, faço meu teste mesa, sei lá, clássico teste mesa, vou pra tela, clico no botão A, botão B, botão C. Tem que fazer isso aqui só na mão, cara, o tempo todo, entendeu? Vai cansar, né? Como é que eu vou, né, ficar... O que eu posso melhorar aqui, entendeu? Isso foi uma das demandas que eu tive, né? E foi exatamente por isso, querer conhecer algo para vamos tentar automatizar isso aqui, conversar com um cara LT, né, um cara head de QA na época, né, não com esse termo, mas era um head de QA, e disse, cara, o que tu me indica pra gente tentar melhorar isso aqui? Cara, a galera tá meio que trabalhando com um pouco de automação em Java com Selenium, dá uma olhada com os guris de desenvolvimento. É outra curva pro outro lado. Então, cara, eu acho que vai fazer parte pra frente só isso, na real. Né? Não, com certeza, cara. Tem uma questão que é a automação dos testes, né? Tem níveis de testes diferentes, né? Tipo assim, digamos assim, uma organização ideal dos testes, né? Pensar assim numa pirâmide invertida, numa pirâmide, né? Onde a parte mais de baixo, a maior parte,
que tu construa uma grande quantidade de testes unitários. Numa camada acima, um pouco menos de quantidade, que tu faça testes de serviço, de contratos, enfim, uma camada um pouco menor, uma quantidade um pouco menor acima, fazer testes de integração, depois testes de interface e por fim testes manuais funcionais. Ou seja, mesmo que tu tenha várias camadas de testes automatizados, é importante ainda ter uma quantidade um pouco menor, bem menor, né, de testes manuais. É a utilização de software, no celular, no tablet, no teu navegador, enfim. O exploratório não vai acontecer com ferramenta, né? O exploratório vai acontecer com alguém botando a mão no aplicativo lá, cara, e fazendo coisas que talvez tu não tenha imaginado no unitário lá embaixo. Exato, daí essa seria a organização ideal, né? Porque daí os testes automatizados, independente do tipo de teste, tu consegue escalar numa quantidade bem maior, né? No teste o manual não, né? Tu consegue escalar, mas é mais custoso e mais demorado. Sim. Né? E nessa perspectiva assim, de ter várias camadas, né? Como é que fica a questão da divisão da responsabilidade daquilo? Né? O Red vai pensar o teste como um todo, vai trazer essa visão holística do teste, porque tem que validar e tem aquela plataforma, aquele sistema tem que funcionar, mas as responsabilidades de realmente botar a mão na massa e codar a automação, né? É de um monte de profissionais que não estavam trabalhando. Vai ter o cara lá do unitário, é um desenvolvedor, né? Um engenheiro. E como é que funcionam as camadas? Quem é que é responsável por dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito? Cara, o que dá para colocar como exemplo, e até eu coloquei isso lá, né, no texto lá no Medium, o Red ele é um cara que ele vai ser referência, né, mas ele vai ter que ter os par dele, né, ele vai ter que ter pares para trabalhar. E aí pares a gente está falando de pessoas que daqui a pouco são tem uma expertise maior, uma skill maior com desenvolvimento. Cara, quanto tempo, vamos lá, sei lá, entrevistamos um cara novo, o Ariel tem uma expertise aí, o cara é sênior, trabalhou X tempo como desenvolvedor e ele tem conhecimento com teste unitário. Cara, ele é o referência LT lá, cara líder técnico pro desenvolvedor lá, que vai trabalhar com teste unitário. Ele vai ser o meu braço direito para teste unitário lá. Vou ajudar, vou passar conhecimento pro cara. Hoje eu conheço o negócio, o Ariel vai sentar comigo quando precisar. Mas ele é o cara que vai cuidar dos testes unitários, porque hoje, para ti, o negócio é um segundo plano, né? Tu precisa me resolver os problemas dos testes unitários. Tem o QA, já tem o primeiro parceiro. Vamos pra frente, né, pro teste de UI aí, teste de front, a mesma ideia, né? Pega um cara que tem expertise, pega uma pessoa que é mais referência para isso e vai demandando essas linhas. E enquanto isso, obviamente, vamos desenhar a pirâmide e vamos desenhar a chavezinha aqui com o head do QA aqui para teste. Ele vai ter que acompanhar tudo, ele vai ter que conhecer um pouco do todo. Ele vai ter que ir lá no final, e aí de novo, né, ele vai ter que estar envolvido com os caras de negócio, porque o que foram lá as premissas lá, né, para lá no fim, lá o PO ou o cara do negócio descer e então, hoje nós vamos testar então como é que tá o negócio como um todo do end-to-end, né, colocando lá no fim isso aí, o QA vai ter que saber também, o head de QA vai ter que saber acompanhar isso aí. Entraria testes de performance também? Sim, principalmente na parte de integração, né, acredito eu que a gente poderia trabalhar essa ideia de performance, né? Estamos falando em microserviço daqui a pouco, ali uma camadinha mais abaixo, né? Mas daqui a pouco as integrações também. Saber até quanto aguenta, né? Isso, os números de acesso, isso aí. Sim. E André, tu tava falando, né, são vários testes, né? Várias formas de fazer teste, né? E aí, como é que seria esse papel do Red de apresentar isso como um relatório? Vocês apresentam isso como relatório, vocês apresentam como, sei lá, chegam a compilar o que é feito de resultado final, como eu te perguntei lá, o que eu entregava do Red? Sim. Cara, na minha visão, o cara do QA ali, assim, essa principal pessoa de qualidade, ele vai ter aquela skill de gestão. Né? E aí nós estamos falando de gestão de tarefas e gestão de pessoas. Então, esse acompanhamento, de alguma forma ou de outra, ele vai ter que ter relatórios. Então, vamos lá, vamos pegar os testes unitários. O Inácio é o meu LT lá dos testes unitários, até o meu LT do front. Beleza. Hoje, pensa vamos dar um exemplo assim, tu tem uma cobertura de 98% dos testes unitários lá, e aqueles outros 2% é vagabundo. Então, com cobertura de teste unitário, né? Então pensa nesses 98% aí de cobertura, tu vai ter, obviamente, onde monitorar isso, né? Tu tem lá, agora eu não me lembro como é que é o nome da ferramenta que faz isso, agora me deu branco aqui.
Tipo os indicadores, assim. Indicador. O cara vai ter, tá 98% dos testes desenvolvido com o número X de classes que tem lá, com o número X de métodos que tem lá, ou um SonarCube, por exemplo. Né? Tu tem uma cobertura X lá e ele vai te dar um relatório. Beleza, tu tem o primeiro ponto a compilar. Vamos pro do front, cara, é a mesma coisa. Tu vai ter lá um escalonamento de testes, tu vai ter um número X de testes, daqui a pouco na tua história lá, tu tem obrigatoriedade de, cara, esses aqui são o mínimo esperado para que essa cara vá para deploy de prod aí do front, esses caras tem que estar com a cobertura e tem que ser 100% desses caras. São 5 é 100%. Beleza, já tem uma segunda métrica. Eu vou compilar isso e vou apresentar de alguma forma. Aí, N formas, né, do cara trazer isso em termos de... Dá para ser com a própria pipeline, por exemplo, né, o cara trazer um relatório, bota lá e só mostra quantos por cento está coberto, quantos por cento não está coberto e o deploy foi ok ou não ok. Já é uma forma de trazer isso para entregável. Sim, isso pode ser até um critério de aceite da entrega, né? Tu pode botar no pipeline, se tu não passou no número mínimo de testes aqui da entrega, o pipeline já nem faz o deploy, né? Não vai para trazendo como um exemplo real, assim, o atual cliente que eu tô hoje lá é um CRM aí, que é o Salesforce, né? Que os caras usam lá e tal, CRM mundial e o desenvolvimento de back-end dos caras é obrigatório para ir para a nuvem, o deploy dos caras ser feito e executado é no mínimo 95% de teste unitário coberto. E ok, né? Não só coberto. E ok, né? Funcionando, né? Estando tudo verdinho, né? Tem que estar tudo verdinho. Os outros 5% pode estar amarelo. Se tiver vermelho já não passa. Amarelo é só, né? Vamos lá, vamos ver as issues que deu problema lá, mas tá tudo certo, entendeu? Cara, eu tenho... É isso? Sim, eu tenho um pensamento um pouco diferente sobre essa questão da cobertura do código, né? Eu acredito em coisas que não precisam ter teste unitário. Né? Eu não preciso cobrir getter and setter, não preciso cobrir algumas coisinhas ali, sabe? Então, isso é algo que a gente tem que nivelar na hora de pegar as ferramentas que fazem essas avaliações, né, de cobertura, enfim, para configurar, para ficar adequado com o que tu precisa. Porque caso contrário, né, é aquele lance, a gente sempre tem que ter algo que, tem teste unitário? Tem, beleza, mas não precisa estar 100%. Não precisa estar em tudo. Perfeito. Né? Vamos fazer o que a gente vê que tem uma lógica, que tem a parte de negócio que pode não dar certo, né? Eu não vou validar, por exemplo, se está gravando no banco. Entende? Então tem coisas que a gente tem que parar e pensar um pouco antes de sair simplesmente fazendo teste para tudo, né? E buscar a métrica 100% pelo simples 100%, né? Tu acaba fazendo e o desenvolvedor vai pela essa ideia de tipo, não, só preciso dar 100%, não preciso buscar mais nada. E aí tu faz testes que não são testes. Né? O teste lê aquele statement, lê aquela linha de código, mas não testou nada, né? Não verificou se ele está funcionando, se ele não está funcionando. Só passou por cima. Só passou por cima. Né? Então, e aí tu acaba gerando estresse, porque o desenvolvedor não... tem que ficar dando cobertura de código. Às vezes lá no código tem uma pattern que é difícil de testar. Principalmente patterns que são, por exemplo... Porque é muito fácil testar numa programação funcional, onde tem uma entrada, uma saída e tudo se resolve dentro daquele bloco de código. Mas tu tens um bloco de código que tem conexões com terceiros, com várias outras APIs. Aí tem que ficar gerando um monte de código, entendeu? E aí, dependendo da linguagem, tu começa a complicar, né? Dependendo do framework que usa, tem umas dificuldades. Às vezes tem uns são mais simples que outros para fazer. Tem uns que são até impedimentos, né? Nem dificuldades, tem uns que são impedimentos. Às vezes o cara não vai conseguir cobrir, não tem o que fazer. Cara, eu te digo por experiência de algumas coisas que eu passei nos últimos meses aí. Esse tipo de coisa acontece muito. Mas na ponta tu fica cobrando 100% e aí tu nunca vai conseguir chegar lá. Aí tem que fazer os cobertura fake. Exato. Vamos mocar tudo aí e tá beleza. Exatamente. Isso aí também já entra um pouco de um outro viés, que é a questão da própria arquitetura, né? Como que foi planejado construir. Quais as boas práticas para a gente construir esse código aqui? Não, a gente tem que fazer injeção de dependência. Não, a gente tem um outro pattern aqui. Então, quando o desenvolvedor, porventura, sair muito daquele modelo ali, lá na frente ele já vai ter problema em construir os testes dele. Daí daqui a pouco já virou uma bagunça e tá tudo fora de padrão, entendeu? E pegando o gancho nesse ponto, na minha percepção, o Head de QA já tem que estar envolvido. Eu também acho.
Entendeu? Com certeza. Esse cara aí da arquitetura, né? Vamos lá, o cara que está na definição inicial, não vou nem dizer da arquitetura básica, né? Tipo, qual ferramenta, servidor, o que nós vamos usar de, sei lá, Kubernetes, Jenkins, talvez, né? Acho que se envolver talvez, mas ainda não é uma obrigatoriedade. Mas quando começar esse ponto de tipos de validações, o que vai ser integrado, quais as dependências dessas integrações, o Head de QA, obviamente, o cara tem que estar num nível para entender isso também, né? E é uma curva... E ajudar a resolver. Isso, né? e aí ali o cara vai dizer, para testar não precisa fazer, que é o que a gente está falando agora, não precisa fazer 100% disso aqui, com tudo que é linha de código, com teste unitário, para tudo quanto... Não, cara, a gente precisa cobrir isso aqui, ó, integrou, retornou, tal, validou, cara, isso aqui tá pronto. Sim. Entendeu? Até porque tem partes da tua solução, do teu produto, em que tu falhar é muito crítico, tu vai perder coisas, dinheiro do teu negócio ali, né? E tem coisas que às vezes tu quer dar cobertura, o desenvolvedor fica horas trabalhando, sei lá, porque o push notification mostrou com o formato correto, sabe? Mas aquele momento do que a pessoa vai fazer um cadastro e a informação tem que estar salva, porque se não salvar, isso tu vai perder a informação desse usuário, e aí, isso é muito mais crítico, né? Sim. Priorizar essa cobertura de testes é alguma coisa também que o Head vai ter que estar entendendo. Sim. Por isso que ele tem que ter um entendimento sobre negócio também. Né? Exatamente. Ele tem que estar inserido no negócio, no mínimo, para esse tipo de coisa. Né? Que é para tu saber qual é o resultado de importância do vamos gerar valor. Né? O que vai me gerar valor? É validar a linha do código do cara, ou o resultado naquele momento, se cadastrou ou não cadastrou o CPF do cara lá e deu ok. Né? Então, tu vai perder tempo fazendo tudo linha de código lá, quando tu pode me dar um joinha lá pro, né, pro CPF do cara, entendeu? Sim. Isso mas aí também entra outro ponto, assim, que é em termos do o quanto é permitido o envolvimento do cara de QA para isso, né? Dessa pessoa de responsável, ou LT, ou porque às vezes tu vai se meter no time que é o cercadinho do outra pessoa, e aí o cara, opa, como assim tá vindo falar com os meus pupilos aqui, não vai chegar assim tão fácil não, eu vou criar uma burocraciazinha aqui pra tudo não chegar tão fácil. Não, e é aquilo, né, a minha parte é entregue aqui, ó, cara, tá, mas e o retorno, não sei, não é a minha squad que fez isso aqui, esse aqui, minha squad tá pronto aqui, ó, os caras como é que é? Esse é o velho, não sei se eu trabalho aqui. Clássico, né, cara, clássico. Quando eu cheguei já tava assim. Quando eu cheguei já tava assim, nossa. E essa é aquela skill que a gente tá falando do Head de QA para o joguinho de cintura, que o cara tem que ter um Scrum Master vem muito bem com relação a isso. Isso varia muito de ambiente para ambiente, sim, né? Com certeza. E organizações, de empresas e cultura, enfim. É óbvio que tem... dependendo desse lugar, tem desafios diferentes, né? Dependendo desse lugar, às vezes nem... botar esse papel talvez não vai se adequar naquele modelo de trabalho dele, né? Então tem uma série de coisas por trás aí também. Dentro das coisas que vamos dizer assim, que eu analisei para escrever esse texto também lá, o Head de QA ele está muito mais inserido numa visão interna. E a interna quer dizer, eu sou um outsourcing, trabalho num cliente X e dentro daquele cliente X tem um Head de QA, né? Que é o cara que pelo menos assim é uma referência pro cliente com todas as ferramentas, é o cara que entrevista as pessoas que vão entrar naquelas vagas para aquele cliente. Ou o inverso, né? Nós hoje como outsourcing, na maioria, né, das coisas que a gente atua aqui na Salt, tipos de pessoa que a gente está entrevistando que vão suprir necessidades dos clientes, né? Então eu ajudo as gurias hoje com isso porque eu já passei por 2 clientes e quando são vagas específicas para esses 2 clientes, eu apoio porque eu sei o perfil, conheço as ferramentas, ajudei a criar um teste ou outro e tal. E não que eu seja um Head de QA hoje, mas eu acho que daqui a pouco... Tem essa visão, ajuda bastante nisso, né? Veio um pouco da minha vivência para ter essa ideia do texto lá. Eu queria entrar um pouco mais no assunto mais técnico ali, né? A gente estava falando sobre teste unitário, tudo mais, responsabilidade de cada teste, né? E aí tem uma percepção que eu tenho, assim, uma das principais qualidades de um teste unitário, nem sempre é testar se aquela função está funcionando. Porque o cara que codou sabe que está funcionando. Ele vai fazer os seus testes, né? Mas uma das funções principais é regressão. Sim. Alguém imputar um código e isso estourar o negócio que ele não está vendo. Então o teste unitário vai garantir isso. Tipo, eu mudei uma função aqui, eu adicionei um parâmetro a mais. Naquele cercadinho que eu testei, que o desenvolvedor testou e viu se está funcionando, né? Mas ele joga aquilo lá para o código principal.
aí o outro desenvolvedor testou, funciona uma coisa que compartilha aquele código e aí quebra a outra ponta, né? Isso é uma das coisas que me deixa mais. Quem tem nunca validade. aqui, como desenvolvedor, passou por essas broncas, né? De tapar a cabeça e destapar o pé, né? Normal, cobertor curto, né? Cobertor curto. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. É triste isso, cara. É frustrante, assim. Tu corrige um lado, estraga o outro. Nossa, estraga outro. Aí quando tu tá num ambiente Aí quando onde não tem refatorou isso, a plataforma inteira, assim, vai. numa madrugada, assim. E principalmente falando em integração de áreas, né? Assim, imagina integração... o fix que vai sair desse negócio. O teu commit, 2.000 linhas. Ah, não, que eu só queria montar uma chamada da função cara, aqui, mas é que era desculpa, chamada da função, mas aqui, vou ter que... Mas isso aí tem vários problemas, cara. Não é só a questão de teste, tem a questão também de débito técnico e refatoração de código, que com uma certa frequência a gente tem que estar fazendo ali para pagar os débitos técnicos. Mas assim, eu tive muita experiência como desenvolvedor fazendo software sem ter teste unitário. Sim, eu vim de uma época já muito antes e não tinha teste unitário. Ninguém fazia. É o Elder Scroll do... o teste era tu rodava lá a aplicação, tu mandava alguns input lá, esperava o output, e o dev mesmo dizia, não, tá ok, vai. É isso aí. E aí depois, quando eu aprendi, né, que começou a surgir e tal, fui aprendendo, fui fazendo, e eu falei, cara, eu nunca mais vou desenvolver software sem fazer os testes unitários, cara. Pelo amor de Deus, como é que eu sobrevivi antes? Como é que sobrevivi? Agora eu tenho certeza absoluta do que eu tô entregando vai funcionar, cara. Eu sei que não quebrou nada e eu sei que vai funcionar. Sim. Tem uma prática que eu faço quando eu tô desenvolvendo também, que é assim, eu tento retardar ao máximo eu rodar a aplicação. Porque eu vou testar se o meu processo está funcionando com o teste. Com o teste. Com o teste. Então eu vou estar lá, o teste vai estar rodando num watch aqui, eu vou reeditar o código aqui e vou ficar esperando se ele vai dar um checkzinho verdinho ou não. Tô testando. Tipo, até eu rodar o teste, já tem uma porrada de coisa pronta e eu vou, é só pra testar isso realmente. Sim. Eu também. Mas os testes já garantiu pra mim, isso já faz bastante tempo. Sim. Cara, eu tenho uma vivência aí de um projeto que eu passei agora que, tipo, fala muito, principalmente relacionado à cobertura que a gente tava falando, né? E aí entra o nível de cobertura, acho que o aprofundamento da cobertura desnecessária, que é o que a gente tá falando em termos de quantidade de unitário não necessário. Tipo, cara, tinha 3.000 testes unitários no código do cara. E não, mas era um bagulho absurdo. E aí o que acontecia era isso. Botava as mãozinhas pra trás aqui. Ficava esperando. Tinha que esperar terminar os testes unitários, né, cara? Pra ver se o troço ia funcionar, não. Sim. Entendeu? E, cara, pensa em tempo perdido, né? Sim. Tempo perdido. E aí, cara, é tempo mesmo. É 10, 15 minutos, dependendo de onde tá o troço. Cara, era um bagulho absurdo. Nossa, absurdo. Mas eu tô falando porque, como eu falei, tem nuvem na história aí, tem que passar pra servidor de terceiro, então tinha outras dependências. Então é teste unitário, então não é unitário. Unitário é tudo isolado. Né? O teste unitário tem é outras rotação dependências. Mas, teste de integração, já dá um teste de integração. Tudo bem, pode ser mais longo. Não, cara, mas o bagulho era muito absurdo. Era um negócio muito absurdo. Mas era um teste pesadão, né? Mas esse que tu comentou de regressão, cara, nossa, isso salva vidas. Essa parada aí. Total. Sim. E aí entra aquele negócio assim, né? Tipo, tu tá naquele caos, naquele final de semana onde deu problema. Sei lá, parou o faturamento da empresa. Parou de entrar. Parou de entrar, né? O que faz rir, né? Faz-me rir. Sim. Isso. Aí esse cenário é o caos, né? É todo mundo ligando e aí acha um desenvolvedor lá pra corrigir. Aí o desenvolvedor vai lá, né, faz a correção, né, roda os testes e fala, isso aqui não corrigiu ainda porque vai estourar outro problema. Sim. E aí tu fica naquela pressão, não, vamos entregar, tem que corrigir. Não tá passando nos testes. Não, mas tá funcionando isso aqui, tá. Então vamos colocar assim. Esquipa. Né? Boa sorte. Boa sorte. O que eu esquipei de teste nessas pipeline fazer os commits, só fazer o commit lá, esquipado. Era só que tinha lá no commit, esquipado. É aquela coisa lá, o PO lá disse, não, eu preciso passar, preciso entregar os testes, a galera não fez cobertura. Vocês não vão mais pro céu, né? E aí tipo, tá aqui ó o documento assinando a ciência de que não garanto nada aí, né? Né? Mas tem um negócio assim, ó, que eu acho que tem uma mensagem para os desenvolvedores que acham que no teste não precisa, porque às vezes funciona. O teste unitário também é um salvaguardo para aquilo que tu produziu. Sim. Porque assim, essa coisa de que alguma outra pessoa pode mudar o código, estourar ao teu lado, às vezes tu é responsável por um endpoint, por um recurso lá, que o outro codou e tu vai tomar o teu, entendeu? Tipo, porque quebrou no teu parte, não foi o outro lá que isso é subiu direto. o código. Isso é direto. Foi o teu.
Aí tu vai dizer, pô, mas eu não mexi nada, não subi commit. Aí deve ver, foi outro código que entrou e Paraná quebrou, porque quando quebra, quebra um cascata. Ô meu, quebrou. Ô meu, tá, o deploy tá quebrado lá com os testes da Deja. Cara, foi o outro cara de QA que subiu um negocinho lá e quebrou. Cara, é a mesma coisa, na real. Entra no mesmo... Mas pensa assim, podia ser bem pior, né? Podia não ter. Não tem nem que Esse querer. ninguém ia descobrir só depois quando tivesse em produção. Não, mas aí que tá o ponto. O teste, porque quebrou na hora do teste, ótimo. Né? Exato. Quem codou a outra parte, codou um teste, essa é a vantagem, outro código entrou de sim. fora e quebrou o teste. Mas descobriu antes. exatamente, Mas o ponto é quebrar lá na frente. O problema é o ponto do que o Inácio falou um pouquinho antes ali, cara. Tá quebrando nos testes, mas tá funcionando, meu. Esquipa ali que vai passar, meu, tá tudo certo, entendeu? Pô, e o teste tá avisando, né, cara? Tá errado essa parada aí, tá voltando uma vírgula que não tinha lá, hein? Ou quando o teste é... Não, é o cliente, né? É. O teste é o cliente. O teste é o cliente. Automação de teste. Não, é o cliente mandando e-mail lá. Tá louco, parou de funcionar tal coisa, ó, viu? Aí Tá. o tester foi lá, bug. Vá, cara. Cara, eu tive outra experiência também, bem recente, que é o seguinte, pressão do negócio, vamos entregar, entrega. Beleza, mas a gente Isso é precisa comum, né? desenvolver os testes, né? Vocês estão demorando para entregar. Tá, mas eu tô fazendo isso, né? Tô desenvolvendo a funcionalidade, tô fazendo os testes, não sei o quê. E aí começa, né, o mega super master blaster gestor, né? Tá, mas me conta mais sobre isso. Cara, eu fiquei aqui, sei lá, metade do dia eu desenvolvi teste e metade do dia eu escrevi as regras de negócio. Então quem sabe a gente não faz mais os testes, vamos fazer só as regras de negócio. Pra Isso é um entregar ponto mais importante. rápido, meu amor. Isso é um ponto Ótima importante. estratégia. Boa. Como que ninguém pensou nisso antes, né? Quem foi que inventou o teste, cara? Cara, E aí entra esse ponto, cara, que eu acho que é muito crítico, assim, porque é óbvio que o gestor também tem que saber lidar com o negócio, né? Ele tem que fazer esse meio de campo, né? Saber o que é entregar um software com qualidade, saber o que vai dar problema depois, saber o que vai dar retrabalho para ele, saber o que vai dar mais custo para a empresa, saber onde vocês podem estragar o produto ou não, né? Então, assim, existe uma responsabilidade aí, tanto principalmente nosso do TI, né? De muitas vezes dizer não para as coisas. Né? Tipo assim, cara, eu não vou conseguir entregar nesse prazo. Quem é que fez tu fazer o marketing desse jeito pra fazer com essa data aí? Não conversou com a gente, entendeu? Sim. Começa assim as coisas. E aí vai o que acontece? Acontece que vai estourar lá no lado mais fraco, né? O desenvolvedor vai dizer, não, eu não vou fazer isso, eu quero fazer com um teste. Sim. Né? Então, assim, quando o desenvolvedor também tem essa responsabilidade de dizer, cara, eu não vou garantir a entrega. Eu não consigo garantir qualidade no que eu estou fazendo, porque eu estou entregando sem teste. Então, quando tu começa a ter esse posicionamento, ele começa a dar os problemas, né? Então, cara, isso aí esse problema existe até hoje. Sim, e aí fica aquele pessoal... Porque assim, vai ter um time de qualidade ali, né? E aí quando rola essa coisa de tipo, não, skip os testes unitários, skip os testes automatizados, aí tu vai pelo menos por um teste manual, né? Vai ter alguém lá para fazer os cliques do botão. E aí, é incrível a quantidade de eventos do tipo, o cara já testou, o problema foi corrigido, ele vai tentar fazer o problema, ele não consegue nem chegar no problema que ele deveria testar, porque parou antes, porque outro coisa quebrou, né? Que é aquela coisa que a gente tá falando sobre, quando estoura um lado, estoura uma cascata. Quando a bola de neve tá feita, cara, pra desfazer, nada para, né? Mas eu queria levantar uma polêmica, tá? Que é entre polêmica devs e teste. Não, polêmica entre devs e teste. Tá. Eles não Que são é amigos? aquela coisa... Não! Ou não, mas aqui já vou... Quer polêmica? Então nós vamos ter polêmica. Tá? Vamos lá! Assim, ó, é aquela coisa, né? Tipo, vai lá o dev, pô, na melhor das suas intenções, recebeu a especificação do que tem que entregar, né? O cara tá super bem intencionado. Aí ele vai lá e entrega a especificação. Aí ele vai lá e entrega a especificação, lindo, maravilhoso, no teu do definition of done, entregou lá. Aí veio o teste lá. Pum! Daquele dunk no cara. Tá com erro! Não, mas tá ali, tá tudo especificado. Não, tem que fazer tal coisa diferente, barará. Daí vem com aquele papo, né? Não é bug, é feature, né, cara? E aí, como é que fica esse negócio, mas assim, cara? não, isso era uma coisa que, do momento em que eu entrei pra TI, cara, que foi ainda em fábrica de software, e aí eu dou um baita de um exemplo, sempre quando eu comento algumas historinhas assim e tal, é um baita do exemplo exatamente isso, cara. Aí tinha uma gestora relacionada lá de qualidade, né? Que ela dizia assim, ó, reunião, todo mundo conversando e tal, e disse, pessoal, como é que estão os números de bugs?
pergunta pra mim já é absurda, né? Como é que estão os números de bugs? Ah, mas porque a gente tem que encontrar o maior número de bugs. Tá, mas como assim não? A gente vai fazer o seguinte, ó. Quem encontrar o maior número de bugs ganha o almoço, não sei lá. A meta. Bah. Ah, era por isso que os testes era tudo um pessoal era Por isso que eles não são bagulho amigos. não legais. Não, cara. Vou dizer Não, assim, e é vou dizer sério a palavra, isso. não legais. E é seríssimo olha isso, só, cara. Isso é bizarro, velho. Esse exemplo dele é muito bizarro mesmo. E é a É realidade. real, cara, é real. Eu passei, eu tava nessa reunião ouvindo isso. Aí Eu queria ganhar aquele almoço, porque eu tava trabalhando. O Ariel é o desenvolvedor e tu é o testador. Aí a meta do Ariel é entregar 0 bugs. Ou seja, não dar o almoço pra ele. É, e a minha meta é ferrar o teu trabalho, Isso. literalmente. Porque eu tenho que achar um bug, velho. Nem que eu tenho que colocar um bagulho absurdo. Bah, botei nulo no campo lá assim, cara, tu não tem que botar nulo, tu tem que botar. Mas era um bug. Eu abri o console do navegador, digitei uns negócios lá, quebrei teu código e deu bom. Ou pegou e fez assim, ó, Isso era tu foi lá, direto. preencheu o formulário, apertou o OK e tirou da tomada. Estragou! Botou de volta, não É, funcionou. ou então ele baixou aqueles browsers muito aleatórios, assim, que tipo, surgem nas profundezas da internet. Tipo, eu testei com o navegador, como é que é? Ice Frost. Sim, E cara, uma vez vai, eu veio li um esses bug desse, dias. Ice Frost, sei lá o quê. Ah, testei com Ice Frost e não funcionou. Pô, mas que navegador é esse, meu? Sim, não, e, cara, mas eu tô falando sério, tá? Tá brincando e tal, e cara, a gente tem que pelo menos hoje se divertir com essas paradas, porque isso é sério. Era um determinado momento dentro de fábrica de software que isso era uma vivência, cara. Só passa daqui se tiver tantos bugs que não sei quem encontrar. E assim, ó, dou um outro exemplo que não foi há 6 anos atrás, cara, foi ano passado que eu vi um negócio acontecer. Isso aí. Então, ano passado, tu já tá num outro patamar de desenvolvimento de software, tu já tá num outro patamar de tipo de desenvolvimento de software. Deveria, né? Deveria. Inserido num outro universo, né? Da qual o cara pega e me olha assim, e aí tem uma galera aí que trabalhou comigo que sabe de quem eu tô falando, que pegou e o cara parou pra mim e disse assim, mas pelo amor de Deus, cara, tu não precisa fazer isso aqui. Vamos ajudar os guri a resolver problema. Essa foi a frase. A gente tem que ajudar a resolver problema, a gente tem que entregar a parada, tu quer resolver problema. Ah não, cara, meu trabalho aqui é só planilhar o número de bugs que eu achei. E meteu um relatóriozão, cara, com todas as cores absurdas que tinha pra meter assim. E a gestão fez o quê? Que lindo. Encontramos um monte de número de bug. E aí o que aconteceu? Já chamou o Inácio, que era o líder técnico do desenvolvimento, já chamou o Ariel. competente. Olha essa merda Olha aqui isso aqui. do produto que vocês estão fazendo. E aí tu tem que ficar falando a frasezinha, não é feature, é bug. É bug. Não é bug, é feature. Não é bug, é feature. Pô, isso não é bug, isso é uma feature. É, cara. O bom da história é que pelo menos ele ganhou o almoço daí, né? Não, né? Naquele momento eu ganhei. Pra ganhar o Naquele almoço tu momento eu fazia, ganhei. né? Depois, já ganhou eu o almoço, era novinho, agora eu cara, posso eu era criticar. novinho. Eu era O almoço novinho. era mais importante. Tá, mas e o almoço era bom no buffet bom? Pô, era aqui no Panorâmico, cara. Ah, no Aí até tu achava bug pra ti, né? Não, eu fazia o seguinte, né? Eu jogava os bugs pra ti de barbadinha, tu achava e a gente dividia o almoço. Com certeza. Mas esse... Olha a corrupção rolando aí. Quando eu falei desse exemplo, né, que é bizarro, não o exemplo em si, né, mas a situação, né? Nem que é eu, né? bizarro. Espero. Nem tu. Isso, infelizmente, é uma coisa que existe já nas corporações que cada área tem um objetivo diferente. Sim. E aí começa todos esses problemas, tá ligado? Essa é a origem do mal. Eu acho que muito desculpa, falei. Não, eu ia falar uma besteira, assim, tipo, ensinar as pessoas a fazer uma maldade, né? É tipo assim, faz o teu código, mas deixa uns bugzinhos ali. Só pro tester ficar divertido, né? Ele não vai pegar as coisas tipo absurdas assim, ele vai pelo menos pegar, tester, eu vou pra caralho. Cara, mas aí já tem assim o patch já na colada assim, ele critica, tem um bug aqui. Tá aqui. Mas eu ia falar outra coisa, depois eu falo, mas pegando isso aí que você tá falando agora, de já desenvolver, pegar em projeto, cara, que o cara me entrega um endpoint e fala assim, ó, testa com esse CPF aqui, ó. É isso aí, né? Tipo, não, testa com esse CPF aqui, ó. Esse CPF aqui, daí tu vai encontrar o negócio lá e tal, não sei o que. Sabe? Como assim, cara? Eu quero fazer outro teste. Não. Testa com esse CPF que vai passar o negócio aqui, ó. Depois a gente acerta. Depois a gente acerta, ó. Só dá um ok com esse CPF. Ó, o CPF tá escrito aqui nessa notinha de 50 aqui, ó. Não, que bagulho absurdo, cara. Mas o que eu ia dizer, cara, acho que até me perdi com as fichas agora. Mas isso que o Ariel levantou, né, do testador e do desenvolvedor, tinha mais eu vivenciei isso também, mas mais antigamente, assim, na questão de
que daí o pessoal trazia isso, né? A relação, ela era uma relação meio de faísca, assim, ao invés de ser uma relação de ajuda. É isso que o Odeio já falou, né? Tipo, tinha meta, quer encontrar o bug. Era meta, cara. Não. Era meta. Exatamente. E assim, eu tô falando, como eu falei, eu entrei pra trabalhar com TI efetivamente em 2012. Foi o ano que eu vivenciei esse tipo de coisa. Cara, 2012 foi ontem, vamos lá, né? E hoje tu ainda vê isso acontecer. Tu provavelmente entrou com TI muito antes do que eu comecei a trabalhar com TI, você, acredito eu, né? Sim, em 2004, né? Então, vamos dizer assim, não que seja correto, mas naquele tempo muita coisa ainda era antiga, né? De forma de tratar as coisas. Isso acontecer... Nem sabia que teste existia. E isso acontecer era meio assim, cara, pra ter qualidade, a gente tem que procurar o maior número de erro possível, não, cara. Sim, nas primeiras empresas que eu trabalhei nem tinha teste. Não tinha uma figura de teste, né? Um negócio assim. Sabia nem era. É só fazer. Nem era. Sim. Era muito mais fácil fazer software naquela época. Muito mais. E a gente falou isso no outro programa, né? Mesma coisa. Naquela época era muito mais fácil fazer software. Né? Tu botava a programação junto com os HTML ali. Mas, cara, e aí vamos voltar pro Reddit que é aí, né? Vem disso também o cara saber vender esse peixe, né? Sabe vender essa ideia dentro do projeto. O quanto é importante ter a qualidade, pelo menos em algum momento, né? Porque, cara, o projeto não tem como demandar ter tão cobertura de teste unitário, não ter cobertura de automação de teste, só precisa de teste, nesse momento a gente está trabalhando só com teste manual, mas tem que saber em algum momento que tem que ter minimamente alguma coisa relacionada à qualidade do produto, a qualidade daquilo que está sendo desenvolvido, aí produto eu tô falando código, né? Não produto final. Para que tenha qualidade. E o Reddit que ele vai ter, que eu acho que um dos pontos que eu botei mais pro final do texto, efetivamente, assim, o cara vai ter que saber ter essa posição de mostrar e provar, né, para com quem tu tá trabalhando, outros projetos tu tá trabalhando, que a qualidade ela tem que ser importante dentro das demandas, entendeu? Sim. De uma forma ou de outra, ela tem que ser importante. Hoje tá inserido, né, cara, na maioria das equipes, hoje tu separa ali alguns papéis, né? O desenvolvedor e desenvolvedor de testes, né? Então hoje tá meio... tá junto, o pessoal trabalha junto, né? Sim. São só papéis diferentes, né? Ambos são desenvolvedores e estão trabalhando ali. Mas teve uma história recentemente, né, Dejair? Uma experiência do Dejair que ele comentou comigo, que ele trabalhou num time onde não envolviam o desenvolvedor de teste nas dailies ou nas plannings, né? Nas reviews. Não, o cara ia de paraquedas ali, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Testa aí, vamos lá. Tu não é desenvolvedor. Ô pega o tablet aí e testa ver se a tela tá bonita aí no tablet. A tela tá bonita. Não, tá feia. Super subjetivo, né? Mas triste, que triste, que né? Triste, cara, que triste. Situação, mas acontece ainda. E entra de novo isso que a gente tá falando, né? O Reddit, que se o cara for um cara interno, e aí interno eu tô falando dando exemplo, South vendendo a ideia de vender qualidade para os clientes, né? Provar que dentro daquele time tem que ter um cara de qualidade inserido para todo, né? E esse é um dos pontos, assim, né? E dentro do cliente também, aquele cara lá vai ter que no mínimo saber do negócio, ser envolvido nas coisas, que a gente falou um pouco antes, o cara tem que pelo menos ser envolvido lá no início, para já encontrar alguns pontos a serem de qualidade naquele meio do projeto como um todo, e no meio das coisas de levantamentos de negócio, a cada mudança, o cara tem que ser envolvido de novo. Pra não cair nesse exemplo que deu agora, né? Simplesmente o cara chega lá, o cara tá sentado aqui, tem 30 bonecos falando e o cara tá parado. Tá, mas e o Matheus? O Matheus... Ele tá ali. Testador. O Matheus tá ali. O Matheus vai ajudar a validar. Tipo assim, tá, mas validar o quê? Como assim, cara? Tu tava uma semana inserido, tá, mas ninguém botou nenhuma reunião, cara. Ninguém fez nada, ninguém me chamou pra nenhum invite, cara, e tal. E eu acho que a gente pode daí puxar uma outra vertente de papo, né? Do home office, né? Hoje. Né? Isso também tá acontecendo muito. Eu acho que essas coisas de mudança do home office, né? Sim. Essa é uma coisa que aconteceu muito. Só queria fazer uma última pergunta. Digo. Que é o seguinte, hoje a gente tem cenário de que o desenvolvimento de software é muito ágil, né? O Inácio fala bastante disso. Faz sentido ainda tu manter uma equipe para fazer teste funcional, de ficar clicando o botãozinho ali? Isso
é útil ainda ou por que não bota tudo pro automatizado de uma vez? Por que não? Porque o automatizado, você vai botar um Selenium, um Cucumber da vida, ele é basicamente um funcional, só que tu vai ter como fazer da próxima tu testar aquele funcional de uma maneira automatizada, né? E da mesma forma tu vai poder, por exemplo, dar feedback pro desenvolvedor lá que o teu negócio tá quebrando lá na frente, muito mais rápido, né? Porque não vai ter que esperar o cara, o desenvolvedor, o tester lá, manual, fazer o teste, abrir, escrever relatório, mandar um e-mail. Cara, eu acho que assim, um dos termos que ele é usado é essa coisa, né? Analista de teste, automação de testes funcionais. Às vezes até estranho o cara falar isso assim, porque o funcional normalmente o cara vai pensar no manual, né? E não no automatizado, né? Mas essa função de ter um mínimo de validação manual, hoje ela é inserida acho que numa outra posição dentro do projeto. Assim. Tipo, hoje o analista de teste, ele é um cara que ele tem que entender, como a gente falou, né, do negócio, ser um cara que no mínimo entende um pouco de desenvolvimento de alguma coisa, tem um pouco de lógica de programação com alguma linguagem para usar frameworks, ferramentas específicas para criar esses testes. Mas lá no final tem que ter alguém de negócio que vai fazer essa validação manual de uma forma ou de outra. Testar a experiência no usuário. Assim. Isso, porque tu vai precisar fazer algo que talvez aqui no início tenham colocado como pontos de atenção a essa integração e esse cadastro aqui. Mas lá no final, lá na ponta, com o sisteminha pronto no aplicativo, ou né, no computador que seja, mas vamos lá, pensando no aplicativo, o cara vai pensar diferente. Ele vai ter que precisar ter aquele teste manual. Cara, teste manual ele vai ter que ter. Talvez hoje ele não seja uma prioridade. Talvez não precise montar uma equipe para isso, né? Não tem uma célula de teste, né? Os caras tratavam muito disso, né? Tem lugares que ainda tem, né? Tu tem um UX, assim, alguém com experiência dessa visão de usuário, isso, não seria capaz? Isso. Eu acho que sim. Fazer acho que sim. Acho que sim. Entendo que é muito mais esse envolvimento talvez do UX com o PO ali, ou o PB, né? O Product Business ali, que tratam muito hoje também. O UX e o PB, o UX, o PB e um cara efetivo do comercial que nem sabe o que é o desenvolvimento. É literalmente uma homologação do cara lá na ponta, que é o cara que usou o sistema legado e agora está usando o sistema novo implementado. Né, que é outra visão. Ele sabe literalmente aquele ponto de necessidade. E tem mais, e só puxando o gancho desses testes assim, também hoje tem uma abordagem que está cada vez mais forte, é a gente trazer o usuário final que vai consumir o software para o processo de desenvolvimento. Sim. Esse negócio do UX, né, porque o UX tem essa capacidade, né, uma das skills deles de fazer a avaliação do quão efetivo aquele software tá para o propósito dele, né? Sim. Então, fazer um focus group, chamar uma galera, testa o aplicativo. E ele vai ter as métricas para ficar olhando assim, tá, clicou ali, tá. Tem as anotações, ele tem essa skill, ele tem essa habilidade para pegar esses pontos que não é somente técnico, né? Porque quando tu fala assim, se a validação ali é muito mais humana, ela passa por um processo de experiência. Aquilo que o UX lá na ponta imaginou, o produto imaginou, ele colocou como fluxo, o do UX colocou como fluxo, o UX vai chegar no final e fala assim, tá, e aí, aquele fluxo que eu pensei tá funcionando, ele é válido, ele funcionou pro propósito. Ele valida a ideia. Eu acho que um bom exemplo que dá pra colocar aí é muito, e aí relacionado ao UX mesmo, trabalhando com o cara final lá, fazendo as entrevistas, identificando apontamentos e o que é melhor para aquela usabilidade final, né? É tipo, cara, eu como automatizador de teste, eu sei que tem que ter um botão de OK na tela. Eu vou fazer minha automação de teste e clicar no botão de OK. Mas lá pro cara final lá, ele tá enxergando aquele botão de OK pra ele clicar. Eu sei que no código tá lá, tem um botão igual a OK lá, entendeu? Mas o cara do UX não, o cara do UX vai saber, não, esse botão ele tem que estar vermelho aqui pro cara enxergar na tela, porque ele não vai ter que arrastar a telinha pro lado e dar no OK. Tem que estar na cara dele. Eu sei que se eu for na linha do código todo, pegar lá o meu HTML lá, não é a mesma coisa, vai existir esse cara. Então não adianta. Lá no final tem que ter um cara, isso aí, uma pessoa que vai saber se o botãozinho tá vermelho ou tá azul, né? Tá ok ou não ok aquele cara. E isso não adianta, tem que ter. Em algum momento vai ter que ter essa necessidade. Isso aí. Mas tu tava falando lá do home office lá, que a gente acabou puxando mais um pouquinho o papo sério. Sim, Não, eu acho que a gente tava falando, é outro gancho, né? Outra ideia de papo e tal, mas é relacionado ao envolvimento, né? Nos projetos. Eu acho que era um ponto também que era legal de comentar, assim, a função do home office hoje, principalmente falando de expectativa e realidade do cara, né?
E, tipo, todo mundo acho que tinha aquela percepção de querer trabalhar home office, porque trabalhar home office era muito mais fácil, ia ser muito mais tranquilo, o cara ia estar em casa, o cara ia estar sereno, o cara... Muito mais difícil trabalhar em home office. Em vez de trabalhar 8 horas e meia, trabalha 12, 13 horas e meia, talvez por aí, né, e tal. Mas o que eu queria pegar o ponto é desses envolvimentos, né. Eu acho que isso também as pessoas que hoje estão com essa, vamos dizer assim, envolvimento de liderança para algumas coisas, elas vão ter que saber orientar as pessoas que estão né, atuando hoje em como saber ou tentar se envolver mais com as coisas, né. Eu acho que aquele exemplo que tu colocou, o cara nunca foi envolvido na reunião lá e tal, e tá, mas o que tu fez para reverter isso aí? Tu chamou a ajuda do teu líder, tu chamou a ajuda do teu líder da empresa, tu pediu, e isso é um problema muito corriqueiro, eu acho, atualmente, assim, com essa função. Sim, isso aí, né? Já dá um outro tópico para nós de assunto, que é a questão de cultura à distância, né? Aí, e a questão de liderança à distância. Cultura a gente pode falar com a Lana, que a gente conversou com ela semana passada. Liderança à distância, é verdade, cara, é verdade. Porque eu acho que o cara eu pesquisei muito, cara, antes de estar na Salf aí, antes de estar na Salf aí, vaga de home office, né? E... porque vai ser barbada trabalhar de cuequinha e rider, né, cara? Os caras não vão nem me ver ali, né? Calçãozinho de time, flanelinha aqui e chinelinho. Mas e os projetos, né? E o teu envolvimento de trabalho, as demandas que tá tocando e essa gestão, né, de acompanhamento das coisas, assim, né? É complicado, cara. É mais desafiador, né? É diferente. É uma questão de a gente se adaptar, que... o home office ele já existe, né, há um bom tempo em outras empresas, que não apenas aqui no... Sim. Nesse contexto atual, nesse nosso contexto atual de pandemia, tá todo mundo em home office, né? Com certeza. É interessante conversar com outras empresas, enfim, para entender as ideias, pegar algumas referências, né, e a gente criar o nosso próprio aí. Verdade. Beleza. Então, Deja, e os próximos passos aí? De teste, com tester, como QA, como é que é? Head de tester. Head de qualidade. Head de QA. Cara, quais são teus projetos tô, particularmente falando, eu tô indo com uma vertente mais DevOps, assim. Porque eu tenho estudado algumas coisas, até o Inácio é o meu consultor aí para quando eu tenho necessidades aí e tal. Andei fazendo uns cursos agora também aí. E mais porque eu vi essa necessidade dentro do projeto que eu estava inserido. E em parênteses, assim, não existia nada relacionado a pipeline de teste nesse projeto. Nada, e aí nada mesmo, assim, não tinha nem teste automatizado para as coisas. E eu tive que ter aquela curva de aprendizado ali de alguns meses ali para entender o todo. E aí falando em produto, né, negócio e aí das necessidades de desenvolvimento também. E chegou no momento em que eu tive que definir essas pipelines lá e fazer essas estruturações lá. Cara, isso foi muito legal. E aí eu acho que deu plim, né? Cara, o Adejair vai ser o engenheiro perfeito, cara. Ninguém para o Adejair. Cara. Olha só, já foi comercial. Vende bem, vai ver. Manja de negócio, negócio. Desenvolvedor. Testador, QA, manja da qualidade. Agora tá indo pra DevOps, cara. Imagina, quer dominar o mundo, né, Deixa? Eu e o Pink E receita de arroz, como é que tu faz? Cara, eu queimo arroz, cara. Não sei fazer arroz, cara. Não sei se é tão perfeito assim. Ou eu queimo ou empapo. Não faz nem arroz. Então vamos fazer o seguinte, cara. Quando tu começar a se desenvolver mais na parte de DevOps, já vamos enganchar mais uma conversa nossa, que é sobre teste de infraestrutura. Tá. Teste de infraestrutura. É um baita tópico, hein? Já vamos largou a braba aí. Tá, beleza, eu já fico na pendência de escrever um artigo, manda lá no... Eu ia falar isso, escrever mais um artigo lá pra gente trabalhar isso aí. Porque, cara, esse negócio que eu fiz atualmente, assim, nesse projeto aí, foi muito dessa estruturação e o quanto foi provar que aquilo estava funcionando, né? A gente tá falando do que o Reddit quer, como é que vai ser o artefato de prova que funciona, né? A qualidade e tal. Mostrar aquilo de relatórios e que tinha números X de cenários fazendo cobertura e era de front ainda, que era mais chatinho ainda de fazer. Né? Front é legal pra caramba. Não tô falando mal do front, eu tô falando mal de fazer as automações de teste pro front, cara. Seleniumzinho. Porque funciona que é uma barbada. Minhazinho chupeta. Tem lançaram SDK agora pra JavaScript, que faz o teste em JavaScript. Olha aí, ó.
Sempre bom saber das coisas. Eu vou até anotar no meu caderninho aqui. Aí tu é mais preguiçoso e tu usa um Cypress. Entendi. Mas cara, eu tenho gostado bastante de usar o Cypress, tenho estudado bastante do Cypress. É bem legal, cara. Pra API também ele O problema tá dele é a funcionando compatibilidade com pra outros browsers, né? algumas coisas. Mas, Limitados. por enquanto, né? A ideia é ele expandir cada vez mais, né? Eles não tem muito plano, não. Sério? Não. Não. Tá lá na descrição do produto deles. Eles não têm interesse em fazer. Ah, tá. Eles vão ficar baseados no Chromium. Engessadinho ali, deu. Chromium é WebKit. É só WebKit. Aham. E o Firefox não é WebKit, né? Então tem o Firefox, né? Mas é basicamente o core é o mesmo. Bom, mas aí acho que vingando, né? Mas voltando assim, mais pra essa área de DevOps é a ideia, cara. Pra frente aí. Maravilha. Olha o sorriso do cara Vai ser top, hein? Sim. E da próxima vez ele vai levar, né? Vai trazer a cerveja aqui. Trago. É isso aí, cara. Acho que é mais ou menos esse o foco aí pra frente aí. Legal. Boa sorte então, meu. Obrigado. Boa sorte, tá? E agora vamos tomar uma cerveja? Vamos fechar? Fechou então. 1 ou 2 igual. Tá, 2, quer 3 e botar foi. tuas redes sociais, falar teus projetos pessoais aí? Ah, cara. LinkedIn lá, procura pelo Matheus Adejair, que olha, cara, duvido ter outro. Nessa ordem. TH, Matheus com TH e Adejair. Vai estar nos links aqui na descrição do vídeo. Duvido ter outro, cara. E tem o Medium lá, né? Que é onde eu tô. Tem 2 publicações lá já que eu tô fazendo aí junto com a Salve. Bacana. Tá no mesmo nome lá também, né? Matheus Adejair. Vai para as redes sociais da South System também? Workplace ou já tá? Já tá. Já O do tá Medium lá. já tá lá. No Medium já tá lá. Já tá lá. Assim, a Noelle já publicou. Logo que eu fiz, eu publiquei com ela lá. Mas esse do Red QA, né? Não, tem outro relacionado a Python lá, relacionado à integração de Não, mais da pegada que tá agora de DevOps. e Report Portal. Yeah. Que bacana. É isso. Inácio, algum comentário final? Queria agradecer a presença do Adejair mais uma vez. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Esperamos ter sua presença aqui de novo, em outro momento, Duvido. com certeza. Tu falou que ia falar de DevOps, agora vai ter que falar de DevOps. então tá, meu, Na tá verdade, fechado. nós estamos te esperando, né, cara? Tá, não, Estamos fechou. esperando tu aprender mais sobre DevOps aí a gente vai fazer um assunto. Pra mim tá fechado. Vamos até Sobre tomar uma esse cerveja pra comemorar isso aí. Isso aí. Beleza, é isso aí, cara. Então Muito tá, obrigado pela eu que presença. agradeço aí o convite pra bater um papo aí. Legal, tá sendo envolvido aí, inserido nessa ideia do podcast da Salt aí e tal, do Threadcast. Show, cara. É isso obrigado, aí. obrigado pelo convite, valeu o papo. Obrigado pelo teu tempo aí de vir aí e ficar trocando um monte de ideia com a gente. E é um prazer ter as pessoas aqui da South System sentadas nessa cadeira, né, Inácio? Isso aí. E é isso aí, pessoal. Chega ao fim mais um programa do Threadcast. Espero que tenham gostado. Façam seus comentários, mandem sugestões aí no Workplace, ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou no qualquer canal de comunicação que vocês acharem. YouTube. Compartilha, YouTube. dá o joinha lá, dá o like. É isso aí. Ah, é verdade, tem que dar um like. Não deixa de dar o like, pelo amor de Deus. E eu tô sabendo que o Adejair também vai lançar um canal no YouTube. Isso aí, daqui a pouco a gente fala disso aí. Então, é isso aí. Falou, pessoal. Falou, Abraço. valeu, um abraço. Tchau, tchau.